O que é que define legalmente uma pessoa como brasileira? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que as regras por trás disso são um verdadeiro quebra-cabeça. Hoje, a gente vai juntar todas essas peças para entender direitinho como tudo se encaixa. E para a gente já começar, olha só que interessante. Uma análise de provas de concurso público recentes mostra uma coisa muito clara. Quase 60% das perguntas sobre nacionalidade são sobre um único ponto: quem é considerado brasileiro nato? É o coração do assunto. Então é por aí que a gente vai mergulhar primeiro. Esse aqui vai ser o nosso mapa, tá? Primeiro, vamos montar o quebra-cabeça da nacionalidade. Depois, entender as regras do nascimento, o caminho da naturalização, as diferenças que existem entre natos e naturalizados, como se pode perder a nacionalidade e, no fim, por que tudo isso é tão relevante. Bom, vamos começar do começo. Para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa saber que existem basicamente duas formas de ser brasileiro. Duas portas de entrada, digamos assim, para a cidadania no país. De um lado, tem o brasileiro nato. Essa é a chamada nacionalidade originária. É algo que acontece, é involuntário, vem com o nascimento. Do outro lado, tem o brasileiro naturalizado. Essa já é a nacionalidade adquirida, ou seja, é uma escolha, um ato de vontade que a pessoa faz depois de nascer. A grande diferença aqui é essa: uma coisa que acontece com a pessoa e outra que a pessoa escolhe. Certo, mas como o Brasil decide quem é nato? A nossa Constituição usa dois critérios principais. Os nomes vêm do latim, mas a ideia por trás deles é bem fácil de pegar. São o jus soli e o jus sanguinis. A regra número 1 no Brasil é o jus soli, que quer dizer direito de solo. A lógica é super simples. Nasceu em território brasileiro, então, em geral, é brasileiro nato. O local do nascimento é o que manda. Para isso ficar bem concreto, vamos pegar o caso da Joana. Os pais dela são austríacos e estavam aqui no Brasil trabalhando para uma empresa privada. É importante notar, eles não estavam a serviço do governo da Áustria. Pelo simples fato da Joana ter nascido aqui, pronto, a regra do jus soli se aplica e ela é considerada brasileira nata. Simples assim. Tá, mas e quem nasce fora do Brasil, filho de brasileiros? Aí é que entra a outra regra, a exceção, o jus sanguinis, ou direito de sangue. Nesses casos, o que vai contar não é o solo onde a pessoa nasceu, mas sim a nacionalidade dos pais, a linhagem. E essa regra do jus sanguinis tem situações bem específicas. A primeira é bem direta. Se o pai ou a mãe está lá fora a serviço do Brasil, o filho já é brasileiro nato sem discussão. Agora, se os pais não estão a serviço, aí abrem duas possibilidades. Ou a criança é registrada logo num consulado brasileiro, ou, mais pra frente, ela pode vir morar aqui e depois de fazer 18 anos, escolher formalmente ser brasileira. Beleza, então a gente já viu quem nasce brasileiro. Mas e quem não nasceu, mas escolhe ser? Isso leva a gente direto para o caminho da naturalização. A Constituição abre basicamente duas vias. A primeira é a ordinária, que é um caminho mais curto para quem vem de países que falam português. Basta um ano morando aqui sem interrupção e ter idoneidade moral. A segunda via é a extraordinária, para todas as outras nacionalidades. Aí os requisitos são mais pesados. 15 anos morando aqui sem parar e não tem nenhuma condenação penal. E aqui tem um detalhe jurídico que é fundamental. No caso da naturalização ordinária, mesmo que a pessoa cumpra os requisitos, a decisão final ainda é do governo. É o que se chama de ato discricionário. Já na extraordinária, a história é outra. Se a pessoa cumprir os 15 anos não tem condenação, a naturalização vira um direito dela. Não é mais um favor do Estado. Ok, isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante. Depois que alguém se torna brasileiro, seja nascendo aqui ou por escolha, os direitos são exatamente os mesmos para todo mundo? A regra geral é que sim, são todos iguais. Nenhuma lei comum pode criar uma diferença. Ponto. Só que a própria Constituição Federal, o documento mais importante do país, cria algumas poucas exceções. Ela mesma diz que, em situações bem específicas, o tratamento vai ser diferente. E essa é a chave da questão. E quais são essas situações? Basicamente, tem a ver com o acesso a alguns cargos do topo da República. A lista não é grande, mas é poderosa. Pensa só: presidente e vice-presidente, quem comanda a Câmara e o Senado, ministros do STF e também cargos estratégicos na diplomacia, nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa. Tudo isso é reservado só para quem é brasileiro nato. Agora vamos para um ponto que teve uma mudança gigante e super recente: a perda da nacionalidade. Afinal, dá para deixar de ser brasileiro? A resposta é sim, mas as regras para isso foram totalmente atualizadas em 2023.
E a mudança foi da água pro vinho. Antes, se uma pessoa adquirisse outra cidadania, muitas vezes ela perdia a brasileira automaticamente. Acabou. A regra nova diz que a perda só acontece se a própria pessoa pedir de forma expressa, formal, para uma autoridade do Brasil. Ou seja, deixou de ser uma consequência para virar uma escolha. E nessa regra nova tem uma proteção muito importante. O governo vai negar o pedido de renúncia se o resultado for deixar a pessoa apátrida, ou seja, sem nacionalidade nenhuma no mundo. É uma segurança para ninguém ficar num limbo jurídico sem pertencer a país nenhum. Bom, a gente já viu como se ganha a nacionalidade, como se escolhe e como se perde. Agora vem a pergunta final. Tá, mas por que isso tudo é tão importante? Porque essas regras não são só papelada e burocracia. Elas são, na verdade, a definição legal de um povo. E o ponto-chave é esse. O jus soli, os jus sanguíneos, as regras de naturalização, tudo isso junto forma uma espécie de código-fonte, o manual de instruções que o Brasil escreveu para definir quem faz parte do clube. É a arquitetura legal da nossa identidade nacional. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente acabou de ver que a Constituição mudou a regra sobre perda de nacionalidade. Se essas regras, que parecem tão essenciais, podem ser alteradas, o que isso diz sobre a identidade de um país? Será que é uma coisa fixa, de pedra, ou é algo que está sempre se transformando? Fica aí a pergunta para a gente pensar.